Oi, gente, tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de artes, dentro do nosso projeto de artes. Na nossa última aula, a gente falou da pré-história, iniciando todo esse processo histórico da arte, e vimos então na pré-história as pinturas rupestres. Amamos os trabalhos de vocês, as fotos maravilhosas. Quem ainda não mandou a sua fotinho, pode mandar, que ainda dá tempo, tá? E hoje, então, prosseguindo na história da arte, nós vamos ver uma época que eu amo, que eu acho fora de série, que é a Idade Antiga. Então, lá na pré-história, né, a gente viu as pinturas rupestres, aí o tempo foi passando, a civilização no mundo foi se modificando e nós chegamos no que se chama um período da história, da humanidade, que se chama Idade Antiga. Nós vamos escolher duas civilizações para trabalhar com a arte nesse período da Idade Antiga. Nós vamos falar sobre os egípcios e os gregos, tá? Que são maravilhosos. Então hoje nós vamos começar pelos gregos. Semana que vem a gente vai trabalhar com os egípcios, tá? Vocês já podem ir aí pesquisando, vendo algumas imagens dos egípcios. E hoje, falando dos gregos, eu quero que além desse vídeo e da aula que está explicadinha lá na plataforma, vocês precisam investigar mais, pesquisem mais, vejam imagens do que eu vou falar aqui hoje sobre os gregos, que aí sim a cabecinha de vocês vai ficar cheia de ideias. E é muito bonito o trabalho deles, gente, tá? Então, a Grécia era uma civilização, assim, a civilização grega. A Grécia, o lugar lá da Grécia já é um lugar maravilhoso, tá? Então, as ilhas gregas são, assim, esteticamente falando, de beleza, elas são maravilhosas. E cada uma tem uma beleza diferente da outra. Vocês podem até pesquisar aí as imagens das ilhas gregas. Então, era um povo que vivia num lugar que também estimulava muito, assim, a beleza, né? Então, era o mar, eram aquelas rochas, eram umas falésias de areia, então era tudo, assim, muito bonito, muito motivador a fazer esse tipo de trabalho que eles faziam, tá? Então, os gregos, eles valorizavam muito a arte e a educação. A nossa educação, ela tem hoje em dia, assim, coisas bem importantes que, se a gente for estudar lá atrás com os gregos, eles que iniciaram alguns processos. Mas voltando para a arte, porque a gente veio hoje aqui falar de arte, tá? Então nós vamos escolher um item da arte grega, porque são muitas coisas, tá? Desde a arquitetura maravilhosa, que eles faziam aquelas colunas para os templos, fantásticas, até esculturas, uma série de coisas, pinturas nas paredes, os afrescos, que a gente chama, tinha muita coisa. Mas nós vamos escolher uma arte dos gregos, que era a arte dos vasos gregos. Os vasos gregos eram lindíssimos e eram utilitários, tá? O que significa isso? Não era uma arte só bela, só estética pela estética, só pela beleza da sua plástica. Não, ela era uma arte que também era utilitária, ou seja, tinha utilidade, tá? Então os gregos tinham uma infinidade de modelos de vasos. Eles tinham vasos para várias situações. Tinham vasos que era para água, tinha vasos que era para azeite, tinha vasos que era para armazenar alimentos, tinham vasos que eram inclusive para eles armazenarem até os seus cadáveres, de uma forma que eles faziam lá, que era a maneira que eles tinham da sua crença, tá? Então, assim, era uma infinidade de utilidade que tinham esses vasos gregos. Mas, então, hoje nós vamos nos preocupar aqui em ver a plástica desses vasos gregos, como é que eles eram, né? Lindíssimos. Aí eu botei para vocês algumas imagens na atividade e na plataforma para vocês visualizarem, mas eu quero que vocês pesquisem muitas outras imagens, por favor, na internet, tá, gente? São vasos de tudo que é tipo. E aí, o que eu vou pedir hoje para vocês? Que vocês peçam ajuda para um adulto, se precisar, só para fazer o contorno da tarefa que eu vou mostrar agora, tá? Então, os vasos gregos, eu já vou mostrar essa tarefinha aqui. Os vasos gregos, eles eram feitos por uma pessoa que os
esculpia ali, né, que fazia, eles tinham um tipo de torno, que é um material lá que se usa para fazer o vaso, material não, é um instrumento que se utiliza para fazer vasos, que até hoje se usa isso, né? Então eles tinham uma espécie de, toda uma técnica para fazer aquela cerâmica. A Grécia lá sempre foi uma região muito rica em argila, em vários tipos de argila, que é, então, depois de trabalhada essa argila, é a cerâmica dos vasos, tá? Então tinha uma pessoa que era responsável pela parte técnica de criar o vaso, tá? Na sua forma, no seu tamanho, e tinha o artista, que era quem pintava o vaso depois para torná-lo bonito. E esses artistas se preocupavam, sim, com as tendências da época, o que era a pintura que iam fazer, o tipo de pintura que iam fazer. Então, tem vários períodos dos vasos gregos com diversas figuras que são retratadas. Isso vocês podem olhar aí na pesquisa de vocês na internet depois, que vale a pena, tá? Porque são muito bonitos esses vasos. Vocês colocando lá no Google vasos gregos, imagens, vocês já vão ver uma infinidade de vasos fantásticos. E depois, então, vocês podem também ver a questão da parte escrita, né, a utilidade de cada vaso, tá? Quem tiver interesse em estudar um pouquinho além da aula que a gente está fazendo aqui, tá bom? E aí, então, o que nós vamos fazer? É claro que a gente não tem condições de fazer uma cerâmica, tá? Mesmo que nós estivéssemos lá na escola, é muito difícil, porque a cerâmica ela tem que ser muito bem trabalhada e tem que ter esse instrumento especial para fazê-la, para que ela não se quebre, para que ela consiga ficar com uma forma legal. Então, é difícil. Mas nós podemos usar a técnica de desenho. A gente pode desenhar e pintar, né? Então, com simples material, que eu digo para vocês sempre, a gente não precisa ter um mega material para fazer um trabalho de artes, com folha, com caneta, com aquarela, quem sabe quem tiver na sua casa tinta ou aquarela, eu tenho aqui aquarela hoje, eu vou usar, tá? Mas pode usar também um lápis de cor, um giz de cera, que fica super bonito. Eu vou mostrar para vocês que eu fiz aqui, tá? Eu fiz aqui um vaso grego, ó, e é isso que eu estou falando, é a isto que eu estou me referindo de pedir uma ajuda para alguém se precisar para fazer o contorno do vaso, tá? Eu escolhi esse modelo, mas tem um monte de modelo de vasos. Vou mostrar um pequenininho que eu fiz aqui, olha só o pequenininho, que já tá pintado, eu já vou explicar, tá? Não importa o tamanho, vocês podem escolher, pode ser um vaso bem grande, pode ser um vasinho pequenininho, pode ser um tamanho médio, metade de uma folha dessas A3, tanto faz, vocês vão decidir o tamanho. Como sempre, eu deixo essa parte mais livre, tá? Então, esse vasão aqui que eu desenhei, o que eu fiz? Primeiro eu desenhei com um lápis e depois eu passei a canetinha preta, só isso. Agora, eu vou pintar este vaso aqui. O que acontecia lá na época dos gregos? Os gregos, eles não tinham, assim, uma infinidade de pigmentos, né? O que significa isso? Não é que nem a gente agora que tem tinta de tudo quanto é cor. Eu até pintei esse pequenininho aqui de azul, ó, mas não é comum. Lá nos vasos originais, vocês vão ver depois nas figuras que vocês vão pesquisar, não é comum ter vaso azul. Eles vão ter assim, ó, vasos puxando para um avermelhado, para um marrom, para um ferrugem, até para um tom mais claro, de um bege mais clarinho, quase branco. Isso sim, porque eram as técnicas de pintura que eles conseguiam utilizar na época com os recursos que tinham, tá? Mas isso aqui azul vocês não vão ver. Mas a gente agora pode fazer a cor que a gente quiser. A gente não precisa fazer só a cor parecida com a cor que os gregos faziam, tá? Então eu fiz um azul porque eu amo azul. E esse tom de azul eu adoro, ó. Então o que eu desenhei aqui nesse vasinho? Olha ali, eu fiz uns frisos gregos. Vocês vão ver que os gregos faziam muitos frisos, ó. Estão vendo ali o friso grego, ó. Aí aqui umas pétalas de plantinhas que eles gostavam também. Nesse maior aqui eu já botei aqui, ó, que parece uma folhinha de louro, que era também muito
utilizar dessa forma para eles enfeitarem os vasos. E eu fiz aqui uma grega, ó, do meu jeito, cada um vai fazer do seu jeito. O que importa é que vocês façam essas figuras mais negras assim, ó, bem escuras, que fica bem bonito no vaso de vocês. Um preto bem forte, tá? Então, para vocês verem, eu vou pintar esse agora, certo? Esse aqui, repito, eu fiz com um lápis de cor, ó. Eu tenho um lápis de cor aqui mais aquarelado, ó, ele é bem bom, tá? Mas não precisa também, se não for aquarelado. Quando eu tinha idade de vocês, não tinha lápis aquarelado e eu fazia umas pinturas bem fortes, assim, bem bonitas, tá? Então não precisa. A questão está mais na forma que eu vou pintar, com capricho bem forte, ele fica assim. Lápis de cor, canetinha preta e lápis de escrever, foi o que eu usei aqui, ó, e papel só. Maravilha, né? E ficou bem legal o trabalho, ó. Tá? Bom, esse maior aqui, então, eu vou mudar. Ao invés de usar o lápis de cor, vou usar aquarela, porque eu tenho aqui. Quem tiver, pode usar também. Ou tinta, né? É que a aquarela é legal, gente, porque ela fica transparente, tá? Então, agora sim eu vou puxar, assim, um tom parecido com o tom que eles faziam na época. Eu vou pegar aqui um tom... Essa minha aquarela tá meio manchada, né? Aquelas coisas de Maria Clara, sabe? Minha filha, né? Maria Clara, que usa bastante, aí ela acaba misturando as cores, né? Ela até cuida bem dos materiais dela, mas acontece, porque na hora de estar pintando, aí pega uma cor, pega outra e acaba misturando as coisas, tá? Então eu tenho uma aquarela bem simples aqui, ó, e eu vou pintar e vou mostrar pra vocês, já vai aí, já vou mostrar, vocês já vão ver, ó. Que essa aquarela aqui, que é esse tom de aquarela que eu tô usando, ela é muito parecida com o tom dos vasos originais dos gregos lá da Grécia Antiga, da Idade Antiga, que eu falei pra vocês. Olha que legal que tá ficando. Viram? E não é demorado, ó. Pega um pincelzinho mais grosso. Pra fazer os detalhezinhos, assim, das beiradinhas, pega um mais fino. Eu tô fazendo com esse pra não ficar, assim, me demorando tanto, né? Pegando várias coisas aqui, que senão o nosso vídeo fica mega longo. Mas vocês vão pintar aí. Ai, eu adoro fazer isso, gente. Tá? Adoro, adoro, adoro. Agora, quando a gente voltar pra escola, nós vamos fazer uns trabalhos bem bacanas de artes. Vocês vão ver, tá? Mas não deixem de fazer em casa. Eu amo receber as fotos. A Roseli ama, a Milena ama, a Cláudia ama, a Cibele. A gente fica tão feliz. Cada foto que chega dos trabalhinhos de vocês, a gente adora, tá? Atende ele pra nós, Maria Clara. Olha só. Olha que legal. Certo? É isso aí, meus amores. Então eu só pintei com aquarela, tá? Tá bom? E façam com muito capricho essa pintura. Essas coisas acontecem quando a gente tá em casa, né? Tocou o interfone. E a prof já tá no finalzinho do vídeo, mas deu pra explicar super bem. Era o que eu queria explicar pra vocês. Eu quero que vocês façam assim com muito capricho, tá? Com muito capricho mesmo. Viram aqui, ó, eu não caprichei tanto nessa pintura porque eu acabei fazendo um pouquinho mais rápido, mas vocês podem caprichar, ó, depois aqui nessas partezinhas mais branquinhas, passar mais uma mão da pintura de aquarela, fica bem bonito, tá? E vamos esperar as fotos de vocês. Beijos! Até a próxima aula de artes!